Realização Funarte Minc, Governo Federal. Portal Mude. Acesso, acessibilidade universal. Dê um sinal, assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazard Studios. Me Too Produções. Sentados e dos quadris para cima. Olá, eu sou Eduó. O meu sinal é a letra C, afagando a minha barba, junto com as duas mãos na lateral do corpo, como se eu estivesse impulsionando a minha cadeira de rodas, aonde eu estou sentado nesse momento. Eu sou um homem careca, de barba grisalha, usando uma camisa de malha verde de ombreiras, com um colar que parece uma cobra coral, nos tons vermelho, preto e branco, uma calça marrom e um tênis amarelo. Estou segurando um celular. Ao meu lado tem Cíntia Santos, intérprete de Libras, que vai nos acompanhar nesta segunda conversa aleijada em Salvador, que é o nosso episódio de hoje. Cíntia é uma mulher preta retinta que usa tranças longas, um kimono bege da mesma cor da calça, uma camiseta laranja, adereços prateados e um sapato de couro. Em fundo preto, conversa aleijada. Captação e edição de som, Piratas FM. Trilha sonora, Gustavo Portela. Intérprete de Libras, Cíntia Santos. Produção executiva, Ney Lima. Direção, Matheus Rocha. Direção de fotografia, Guim Vasconcelos. Idealização, Eduó. Finalização, Me Too Produções. Apoio, Punk Hazard Studio. Nessa nossa segunda conversa aleijada em Salvador, nós teremos a artista Iracema Vilaronga, ou como ela prefere ser chamada, Ira Vilaronga. Episódio 2, com Ira Vilaronga. Mediação, Eduó. Então, Ira, muito obrigado, seja bem-vinda. Por favor, se autodescreva e seu sinal em Libras. Meu sinal em Libras, descrevendo o sinal, é a letra I, que foi uma menina surdo-cega que me deu o sinal, e na época eu tinha um cabelo muito comprido. A letra I descendo do topo da cabeça, fazendo o caminho do cabelo que era, né? Mas eu gostei desse sinal. Ira Vilaronga, Edu falou meu nome, mas eu prefiro Ira. Pela sonoridade, sou uma mulher parda, não gosto desse termo parda, prefiro negra mesmo. Não retinta, cabelos cacheados na altura da orelha, com algumas mechas loiras, olhos cor de mel, estou usando um batom. Colar, brincos e pulseira em contas e madeira. Um vestido nude. Nude, eu sempre fico nessa coisa da cor, porque para mim é um branco encardido, um branco gelo. Né? Com alças mais largas e um cinto. Essa sou eu. Obrigado, Ira. Amor, me diga uma coisa. A gente tem conversado, inclusive, sobre isso algumas vezes, e para mim tem sido importante também entender sobre os desejos, pensando que na trajetória da gente, pessoas com deficiência, como é que a gente se reconhece artista, em que momento a arte, que a gente não se vê, né? Nós somos de uma geração que isso era muito restrito ou quase impossível da gente se reconhecer nos espaços midiáticos, nos espaços artísticos. Não lembro de ter assistido nenhuma peça de teatro com artista com deficiência, por exemplo. Dança, muito menos. Isso na minha infância, na minha adolescência. Cinema, música. Música até tinha Kátia, que é uma Sim. referência grande, Nelson Ned, mas eram também sucessos. Nelson Ned foi um que teve não é um sucesso mais duradouro, mas as pessoas com deficiência, artistas com deficiência, surgiam na excepcionalidade, como ainda hoje eu acredito que dentro da grande mídia acontece, mas a gente percebe um fortalecimento da nossa presença, porque a gente tem feito
com que isso aconteça de fato. Mas, enfim, o que eu estou querendo trazer é em que momento você se reconhece como artista, a gente não se reconhecendo em outros espaços, né? A gente não se percebendo, essa coisa da representatividade que a gente fala, que é um termo e um conceito que a gente pode até desenvolver um pouco perigoso, porque tem sido também abordado de uma forma equivocada, mas, enfim, saber de você quando é que a arte entra na sua vida e que você se diz assim, eu sou artista. Na verdade, eu sempre gostei de arte de um modo geral, né? Quando eu era criança, que eu enxergava bastante ainda, baixa visão, mas enxergava, eu sempre gostei da ginástica rítmica. Eu sempre gostei daquilo. E meu sonho era fazer ginástica, era ser ginasta, mas não aquela de acrobacia, a rítmica mesmo. Né? E aí minha mãe não podia, na época, ela não sabia onde encontrar, aí ela, assim, o que parece mais é o balé. Aí ela me botou no balé clássico. Então ali eu me encantei, né? Eu me descobri ali, mas é como você diz, né? Década de 80, década de 80, a gente não via nada disso, né? Eu era só mais uma fazendo balé junto com as outras pessoas, porque minha vida também teve isso, Edu. Eu nunca, acho que pelo contexto mesmo da minha mãe, dos meus pais, eu nunca tive em escola especializada. Sim. Né? Então, eu fiz balé junto com todas as pessoas, era só eu que não enxergava ali naquele meio. Né? Mas era incrível porque as pessoas me acolhiam e não faziam essa distinção. Mas isso era o quê? Eu tinha 11 anos, 12 anos, aí parou. Né? Você ainda tinha baixa visão. Baixa visão. Cheguei a me apresentar em alguns lugares e tudo com balé clássico. Gostava muito, sempre gostei. Mas depois, em função, inclusive, da queda na visão, eu acabei saindo de muitas coisas. Saí do balé, saí da escola e tal. E fiquei muito isolada, né? Bem isolada. E aí, depois disso, foi que eu fui retomar outra vez, né? E aí, fazendo dança de novo, dança moderna, já aos 17 anos, voltei, inclusive, para a mesma escola de dança para fazer dança moderna. E aí eu percebi, isso me realiza, é isso que me realiza. Saí de novo, fui para a área de educação, fazer pedagogia, mas sempre no curso de pedagogia tem arte. Então, todas as vezes, eu me encantei. O magistério, né, também tinha aula de arte, e eu sempre gostei. E era um envolvimento, não era só com o corpo. Artes plásticas, literatura, isso tudo sempre me encantou muito, mas eu não me sentia inserida. Talvez por conta da imposição, da exclusão na época, né? Porque sempre foi imposto para a gente uma exclusão. E aí voltei de novo, aí na época eu casei com um artista plástico, e aí pronto, aí eu comecei a me descobrir nas cores. Olha. Comecei a me descobrir nas cores, minha identificação com cores sempre foi muito forte, a identificação com cores. Ainda não enxergando, mas para quem tem memória visual, a sensação da cor, que é visual, eminentemente visual, a gente nunca esquece. Então, eu tenho uma coisa com cores. Né? Se eu dormir e acordar, se eu dormir pensando, acho que eu vou vestir essa coisa azul. Se eu acordar com vontade de vestir verde, eu troco o azul pelo verde de boa, tranquilamente, porque não era a aura naquele dia. Eu dormi do azul, mas eu acordei do verde, do vermelho, do roxo, do laranja, sei lá, né? Do estampado. Né? E isso aí ficou muito forte por causa do envolvimento com as artes plásticas também, né? Pintura, cores mesmo. E ele já várias vezes ele pegava pincel, lápis, e eu rabiscava para fazer arte mesmo em tela, em papel. E isso ia me fazendo descobrir, né? Eu me descobria no mundo das artes. E aí saí do relacionamento, mas ficou a herança das artes, né? Das artes plásticas e do mundo das cores para mim, do mundo das cores e das formas. Fui trabalhar com argila. Você está me fazendo resgatar coisas. Fui trabalhar com argila,
que também associou as cores. Não era só a forma, a modagem, eram as cores também, porque eu queria dar cor à argila. Não tinha que ser só a cor da argila. Podia ser a cor da argila, mas eu Mas queria a dar cor outras era a cores. partir das formas que você pensava a cor nas formas ou você queria colorir? Colorir. Minha ideia sempre foi colorir, porque eu gosto de cores. Gosto de cores quentes, inclusive. Amarelo, vermelho. Minha cor preferida é vermelho. Eu tenho... As pessoas pensam assim que porque não enxerga, não tem uma cor, mas tem cor preferida. Não, pela representação, pela representatividade da cor, eu gosto. E também pela cor mesmo. O vermelho é uma cor que eu gosto, que eu sempre gostei. E aí, saindo disso, eu comecei a fazer flamenco. Aí fui... Muito bom. E aí, flamenco, eu me descobri um pouco mais, por quê? Porque não era só a técnica, era a expressão fisionômica, era expressão corporal, era, né, o carão, era coisa tudo diferente do que era o balé. Sim. É muito diferente do que é o balé, a sensualidade, era tudo muito, muito bom de fazer também. Né? O figurino era tudo diferente. Aí passei um tempo fazendo flamenco, depois volto eu para a dança de salão. A dança de salão também foi uma descoberta muito boa, né, de expressão. Fiz também um pouco de improvisação, não, isso junto, né? E aí caí... Mas isso era onde? Em academias, escolas de dança? Escola de dança. Eu fiz aqui no Largo dos Aflitos, eu fiz um bom tempo, eu fiz dança de salão. Massa. Escola de dança que, inclusive, mais uma vez, era a única que não enxergava na época, era eu. Né? Mas isso não era empecilho, porque a turma rapidamente interagia e todo mundo já achava um jeito de eu estar presente, de eu me sentir ali, fazendo parte. E você também ser quem você é, sua personalidade também faz com que isso Tem não seja... isso. Porque é isso, mas não é um favor porque a turma era boazinha, porque a sua personalidade não. É porque também imprime e exige esse comportamento de... Sim, eu brinco muito, né? Eu brinco, inclusive, com a deficiência, porque eu acho que a gente não tem que ter tabu com a deficiência. A gente pode brincar, a gente não vai brincar de forma pejorativa, não vai se diminuir. Mas brincar, eu brinco sim, quando alguém fala qualquer coisa, né, a respeito de não enxergar. Tem gente que fala assim, mas você nasceu assim? Eu falei assim como? Linda, maravilhosa? Simpática desse jeito? Não, assim sim, mas eu não estou entendendo assim, porque o que eu quero que a pessoa diga, você nasceu sem enxergar? Aí eu digo sim, eu nasci enxergando, mas eu fui perdendo a visão, não tenho problema nenhum em falar sobre esse assunto. Para mim é tranquilo falar, porque não é um fardo para mim e não é um impeditivo para mim. Nunca foi um impeditivo para mim. E minha mãe sempre disse isso, né? Minha mãe diz assim, o que seria de mim se esta criatura enxergasse? Eu não sei o que seria de mim, porque ninguém ia me segurar como não me segura. Imagine. Não precisa enxergar para não segurar. Não. Ô, Ira, mas eu acho que o que você está trazendo é uma coisa muito assim, importante para o contexto do que a gente está desenvolvendo aqui na Conversa Aleijada em Salvador. Por isso que eu perguntei onde eram escolas, eram academias particulares, porque a sua presença também, provavelmente, aí isso me interessa um pouco entender, a sua presença exigia metodologias específicas, talvez, né? Não era uma coisa... Porque mesmo que... Não, era uma aula que era indicação para todo mundo e eu acompanhava... Em certa medida, precisava ter alguma modificação no comportamento das outras pessoas para que você também acessasse aquilo. Até mesmo em quem está conduzindo as aulas, né? Sim, fale um pouquinho sobre isso, por favor. Era legal. Olha o que acontecia. Vou falar especificamente na dança de salão. Na dança de salão era o seguinte, quando ele ia ensinar um passo novo, ele não escolhia outra pessoa. Ele me pegava para ensinar o passo novo, porque ao mesmo tempo que ele estava mostrando, eu também estava aprendendo. E ele sabia que eu pegava fácil. Sim. Então ele fazia isso e ficava uma coisa muito natural. Né? Quando as pessoas falam, até hoje no Pilates é assim, né? Quando eu estou no Pilates, a pessoa fala assim, não, faça aí para eu ver. Sim. Aí eu faço. E tal qual era na dança de salão, acontece no Pilates hoje também,
as pessoas verbalizam, elas se esforçam para verbalizar, em vez de mostrar corporalmente, elas mostram corporalmente, mas também verbalizam. E aí isso é maravilhoso, porque fica uma interação leve, uma interação que não é assim. Eu não tô descrevendo para você, eu estou descrevendo porque todos podem entender, porque tem consciência corporal e só precisa se dar conta da consciência corporal. Duas telas em preto e branco. Sorridente, ira do busto para cima. Eu lembro sempre, Edu, de uma premissa da educação, que é aprenda a fazer fazendo. E eu sempre digo um pouquinho diferente disso, que é aprenda a conviver convivendo. Não tem outra forma da gente aprender a conviver senão convivendo. Sim. E é na convivência que a gente descobre uma série de coisas que a gente não pensava antes, né? Foi na convivência que eu comecei a pensar que uma pessoa cadeirante entra num banheiro público, se dizendo banheiro acessível porque a porta está larga, mas o espelho está alto. Né? E aí vem assim, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Porque eu não tinha convivência. É a convivência que traz isso. Sim. Muito forte. E pensando ainda na sua trajetória, Ira, porque você é um artista multi, né? E aí eu até fiquei surpreso porque eu não sabia disso, que você na verdade tinha começado com a dança, porque aí vem o balé, vem o flamenco, vem a dança de salão, a improvisação. Você já participou do Grupo X em algum ano, em algumas vezes, né, como dançarina, mas também audiodescritora oficial do Grupo X. Mas eu fico pensando também no contexto do teatro, que também é muito normativo. E aí você, quando que você passa também, porque você é muito inquieta, né? Você vai querendo experimentar muitas coisas. Eu tenho necessidade de me reinventar. De vez em quando eu preciso me reinventar. Porque senão eu não consigo sentir tesão pela vida. Eu preciso me reinventar de vez em quando. O teatro é interessante isso. Foi em 2013, 2014. Eu comecei a trabalhar com audiodescrição em 2008, a partir de 2008, que foi o primeiro contato que eu tive. E aí, em 2014, eu e Juniro, que é o meu parceiro mor de audiodescrição, a gente foi chamado para fazer uma audiodescrição de 3 espetáculos no Vila Velha. E aí a gente ia assistir os ensaios. E nessa de assistir os ensaios, eu tive vontade de não estar na plateia, eu tive vontade de estar lá, no palco. Aí eu falei para Márcio Meirelles assim, Márcio, estou pensando em fazer a seleção da Livre. Ele falou assim, faça. Não sei como vai ser, mas faça. Aí eu fiz e entrei. Que massa. E aí... A Livre é o quê? Só para contextualizar. É a Universidade Livre de Teatro, do Teatro Vila Velha. Entendi. Que é um curso de teatro. E aí ele amou a ideia. Por quê? Porque ele trouxe a audiodescrição numa perspectiva que eu nunca tinha visto antes. Ele diz assim, eu adoro a audiodescrição, porque a audiodescrição me traz um retorno se o que eu estou encenando, o que eu estou dirigindo está sendo passado. Uau. Então eu gosto de ouvir a audiodescrição assim, para saber se o que eu pensei está sendo captado. Então, para ele, a audiodescrição era mais do que um recurso de acessibilidade, era um retorno. Maravilha. Né? E aí ele começou assim, não, vamos fazer uma oficina de audiodescrição com os atores. Eu falei, vamos fazer. Aí fizemos a oficina de audiodescrição e a partir daí, os próprios atores que não estavam em cena, não estavam no elenco, é que faziam a audiodescrição dos espetáculos. Isso é maravilhoso, gente. E aí, é excelente. E aí o que é que eu fazia? Um pouquinho mais. Eu dizia assim, faça o seguinte, descreva a sua cena. E aí tinha, eu não sei se você conhece Vanderlei Meira. Claro. Meira é maravilhoso. Maravilhoso. Aí Vanderlei um dia falou assim, rapaz, você me pediu isso, como assim? Eu falei, você vai descrever o que você está fazendo. Eu não sei. Eu falei, então começa a prestar atenção. Aí ele disse, que coisa mais fantástica, eu revisitei a minha cena, eu fazendo e eu me enxergando na cena. Eu falei, olha aí, tá vendo que a audiodescrição serve para a gente se enxergar? E aí, Edu, é que vem algo bem interessante,
disso, a partir da audiodescrição a gente se enxergar, é que a audiodescrição, além de ser um recurso de acessibilidade, no teatro, para mim, foi muito importante por conta disso, e eu descobri que se eu tivesse esse recurso, na época que eu fazia dança, seria bem melhor. Por quê? Uma pessoa que nunca enxergou, por exemplo, ela não tem referência de outra pessoa, corporal de outra pessoa que esteja em cena. Sim. Então, se uma pessoa que não enxerga assistir todos os espetáculos que ela assistiu na vida, desde criança, com audiodescrição, ela passa a ter parâmetro, ela passa a ter uma referência. Eu lembro de fulano que fazia isso, isso, isso. Essa partitura corporal é legal. Por quê? Porque ela tem o contato, ela, entre aspas, ela viu. Em preto e branco, Ira, Cíntia e Edu conversam descontraídamente. A audiodescrição é um modo de tradução, é um modo de tradução intersemiótica. Hoje a gente vê as traduções linguísticas são traduzidas de uma língua para outra língua, né? Que são as interlinguais. A audiodescrição ela é intersemiótica porque ela parte do signo visual e vai para o signo auditivo, que é a fala. Então, a gente traduz imagens em palavras. É esse o papel da audiodescrição. Traduzir imagens em palavras para que as pessoas que não enxergam possam usufruir tanto quanto quem enxerga de produtos audiovisuais, que não precisa ser só dança, espetáculo. A audiodescrição, na verdade, cabe em todos os lugares. Ela não pede licença para entrar porque ela cabe em todos os lugares. Ela cabe num sepultamento, num parto, ela cabe num evento social, ela cabe no cinema, no teatro, nas artes de um modo geral, nos museus, na fotografia. Ela cabe em qualquer lugar. Sim. Porque ela é acessibilidade. A acessibilidade, ela perpassa, né? Ela não é um apêndice, ela perpassa. Então, é nesse sentido que eu penso a acessibilidade. Ela não tem que ser um mero recurso. Ela é. Uhum. Ela é. Ela precisa estar porque ela é. E por isso mesmo também não é tão... existem estudos, né, mais atualizados, que também não é só voltada para a pessoa com deficiência visual. A descrição abarca todo mundo, como a gente está vendo, inclusive nesses exercícios, das próprias pessoas sem deficiência, né, atores com quem você trabalhou, sem deficiência, como ela colaborou, mas também colabora com outras deficiências e outras experiências, né? Sim, sim. O pessoal síndrome de Down, o pessoal com deficiência intelectual também. É claro que é diferente, é um pouquinho diferente, mas a gente percebe, por estudos inclusive, que as pessoas com deficiência intelectual interagem muito mais com a obra quando tem audiodescrição. Dislexia, até as pessoas analfabetas também. Não, são vários, né? Eu costumo dizer outra coisa. Eu costumo dizer que quem enxerga não enxerga. Então, quando a pessoa tem o contato com a audiodescrição, quando eu ministro alguma oficina de audiodescrição, eu digo assim, olha, a partir de hoje você vai aprender a enxergar. Quantos espetáculos a gente fez de audiodescrição no próprio Vila Velha, e que as pessoas que enxergam pegavam os fones, que a audiodescrição no teatro é ao vivo, então a gente usa aparelhos de tradução simultânea para não ficar aberta, né? Só quem quer ouvir a audiodescrição que ouve. Né? E aí, normalmente, pessoas dizem, eu posso experimentar? Pode. Aí, quando iam devolver o equipamento para a gente, dizia assim, gente, se não tivesse audiodescrição, eu não ia perceber aquela cena que estava acontecendo na lateral. Eu não ia virar para lá para conhecer. Porque a arte permite isso, né, Edu? A arte é que nem acessibilidade, né? Cabe em todo lugar, né? Então, a arte dá essa licença, né? Inclusive licença poética, para a gente fazer isso. Então, inclusive, você falou de técnica, eu acho interessante também falar, é que a audiodescrição de um produto, eu não gosto de falar a palavra produto, de um resultado audiovisual, artístico, ela precisa ter o tom da arte. Ela não precisa ser técnica, meramente palavras.
como a audiodescrição é uma tradução, então a gente tem muitas opções de escolhas tradutórias que às vezes uma palavra muda tudo. Né? Eu posso dizer Edu se arrasta, como eu posso dizer Edu se desloca, como eu posso dizer Edu... São várias, né? Aí cabe pensar. E cada um desses leva para uma interpretação, a leitura. Exatamente. Então, é o que a gente faz também com a audiodescrição. A gente estuda, a gente conversa com o diretor, quem concebeu o espetáculo. A gente gosta muito de conversar, porque certamente ele tem... Eu me lembro também de um espetáculo no Vila, que era Mulher como Campo de Batalha, que eram só 2 atrizes em cena, uma branca e uma negra. E Márcio disse assim, olha, eu faço questão que dê essa informação, né, da descrição dos atores. Eu quero que todo mundo saiba, porque todo mundo está vendo, então todo mundo tem que saber. Sim. Então, isso a gente conversando com o diretor ou com quem concebeu o espetáculo, a gente tem esse feedback do que ele quer que se destaque. É porque o pensamento normativo rege a leitura, porque, por exemplo, você bota 2 mulheres, se uma, por exemplo, tiver deficiência, provavelmente a leitura de quem vai escutar 2 mulheres não vai interpretar Exatamente. que uma possa ter deficiência ou outra não, ou que as 2 tenham deficiência. Então, eu lembro que no vídeo Boba que eu fiz, que vocês fizeram a audiodescrição, e Marilyn também, todos os vídeos que a gente trabalha, eu sempre, né, falo com vocês, por favor, destaque minha perna fina, minha escoliose, porque isso é uma característica. Se a gente não colocar ou olhar o pensamento normativo, vai ler pela perspectiva do homem branco, hegemônico. Se for 2 pessoas, provavelmente pessoa vai ser esse homem branco padrão. Então, assim, as características são importantes também como delimitação política do que a gente está querendo dizer. Exatamente. E aí a gente falou e ainda eu não deixei você falar da poética, porque é política, mas acho que tudo que a gente falou aqui é bem importante para contextualizar o que é a audiodescrição e a importância disso, mas e não estou esquecendo jamais do trabalho importantíssimo que vocês fazem em relação a isso, da poética, das escolhas, né? Porque nem todo mundo também adota uma audiodescrição poética, e isso não significa que é melhor, pior, ruim, bom. São escolhas. São escolhas, exatamente. Assim, o cinema, vou trazer o cinema. No cinema tem várias camadas, né? E por que a audiodescrição também não pode ter várias camadas? Por que eu não posso trazer uma camada na tonalidade da voz, na escolha das palavras, do que uma mera descrição? Eu posso trazer essa fruição estética a partir de outras camadas dentro da audiodescrição. E isso é fundamental. Obra de arte é maravilhoso de descrever, porque a gente fica livre, não tem um tempo, né? Assim, não tem aquele tempo que o teatro exige, aqueles segundos que o filme exige, que o vídeo exige. Então, a gente consegue, claro, tendo o equilíbrio para não ficar muito longa a descrição, mas a gente caminha com mais liberdade na hora das escolhas tradutórias, porque a gente sabe, e eu gosto muito disso. Eu já caí em cena uma vez, eu estava fazendo o papel de uma presidiária, algemada, e aí quem estava me conduzindo era o policial que estava atrás de mim. E aí ele se distraiu e tinha uma escada em cena. Ele me jogou em cima da escada. Quando ele me jogou em cima da escada, eu caí. Aí, quando eu caí, acho que todo mundo disse assim, ficou todo mundo tenso em cena. Mas aí foi o que eu fiz. É o pensar rápido também, né? O pensar muito rápido. Não é pensar, é agir. Né? Porque em arte a gente não pensa, a gente faz, né? Então, eu aproveitei aquilo para me desvencilhar dele, tentando me desvencilhar dele para fugir. E ele aí me segurou com força, me levantou. Pronto, acabou assim, virou cena. Exato. Ninguém sabe até hoje que isso aconteceu. Né? Só quando eu conto, mas as pessoas que assistiram o espetáculo, naquele dia o espetáculo ficou um mês em cartaz. Mas só nesse dia aconteceu isso. Né? E são coisas que acontecem e que na audiodescrição, quem está fazendo ao vivo principalmente,
não dá para seguir um roteiro fechadinho ali, porque se tirar o olho da cena, perde. Sim. Porque tem muito improviso, como já aconteceu de ator esquecer o texto na hora da cena e o outro entrar rápido, porque não pode, 1 segundo no teatro é uma eternidade. Exatamente. Aí ele tem que entrar, e aí a audiodescrição também tem que estar ligada naquilo ali, porque mudou a cena. Mudou a cena. Em preto e branco, Ira e Cíntia, concentradas, aguardam as próximas tomadas. Então, Edu trouxe algo muito interessante, que é trazer a audiodescrição para a cena, que isso era muito bom. O intérprete de Libras, ele está em cena o tempo todo, porque ele está sendo visto. A audiodescrição é escondida. Então, só quem sabe da audiodescrição é quem usufrui, né? São os usuários da audiodescrição. Né? E quando Edu traz para a cena, ou seja, eu vou me descrever em cena, ele colocou a acessibilidade em cena, mas porque também não é só uma ferramenta, porque a acessibilidade não é só uma cadeira de rodas, não é só a audiodescrição, é o conjunto. Né? Então, essa concepção de que a acessibilidade ela faz parte do audiovisual, assim como figurino, iluminação, maquiagem, né? Ali também tem acessibilidade. Então, ela faz parte. Enquanto não for pensada assim, como componente da arte, do resultado final da arte, vai ser sempre um apêndice. Então, eu acho que quem pensa assim é quem vê a arte, quem vê ainda a audiodescrição e os recursos de acessibilidade como algo por vir. Na verdade, não é por vir, ele está junto. Então, essa concepção de fazer junto, não só fazer junto com a pessoa com deficiência, mas fazer junto desde a concepção de um espetáculo, por exemplo, é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por quê? Porque a equipe está pensando também na acessibilidade. Quem está na luz não está pensando simplesmente na luz, está pensando na luz, mas, como é que eu não pensei nisso antes? Só acessibilidade é isso, aquilo outro e tal. Então, já entra na concepção. Eu acho que falta essa noção, essa consciência, né, de que a acessibilidade compõe também qualquer resultado, qualquer produto audiovisual. Formação de público. Vamos pensar na formação de público. Aquele público que está ali, eu me interessei pela arte em fazer teatro, por exemplo, porque eu estava no público. Sim. Se eu não estivesse no público, se eu não estivesse ali vivendo o ensaio, eu talvez não me despertasse, mas me despertou. Então, até a formação de novos artistas, com ou sem deficiência, acontece por quê? Porque ele experimentou. E se a pessoa com deficiência não está ali no público, se não houver uma formação de público que as pessoas frequentem, que seja tranquilo que eu digo assim, é natural as pessoas entrarem aqui e assistir, é natural ter audiodescrição, é natural ter um intérprete de Libras, porque não tem, a verdade era para ser assim, porque não tem, né? Exato. Não era dizer porque tem, é porque não tem, está errado, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, essa formação de público também vai trazer a formação de novos artistas com ou sem deficiência, assim como vai trazer uma nova concepção à produção, uma concepção de arte e de cultura. Eu acho imprescindível. Maravilhosa. Muito obrigado, Ira. Obrigado, Edu toca as mãos de Ira num tom afetivo e junto com Cíntia se unem num abraço fraterno. Em fundo preto, créditos em letras brancas. Acessibilidade universal. Dê um sinal. Assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazar Studios. Mitchell Produções. Realização: Funarte, Governo Federal.